Estamos de volta e hoje com o projeto Instituto Amor Verdadeiro, que foi fundado pela querida Sheila, quando ela sentiu o desejo de mostrar às pessoas o amor de Deus. O que começou com uma distribuição de cestas básicas, isso em 2018, cresceu, se estruturou e você acompanha agora esse ministério na reportagem. Hoje eu resolvi ficar assim, olhando, admirando e tentando encontrar palavras para começar essa reportagem e descrever o que é uma mãe. Era para ser muito fácil porque eu tenho uma e que para mim é a melhor do mundo. Mas eu também sei que cada uma delas recebe o mesmo título dos seus filhos, e muito merecido. São heroínas que não usam capa, mas às vezes um avental para encarar a luta do dia a dia. Ou então vem sem segredo nenhum, porque não tem situação alguma que a faça esconder a vontade de vencer. E é neste lugar que eu me reservo a apenas observar que percebo ser um ambiente de muito apoio e de muito amor. Um amor verdadeiro. Sheila, obrigado por você aceitar o meu convite de vir para cá. Na verdade, eu a conheci lá em Florianópolis, no Encontro Nacional da Federação dos Empreendedores. Eu lembro que você veio falar comigo, Lucas, você tem que ir lá para o Maranhão, lá para São Luís para conhecer o Instituto. E desde então, eu já fui vendo o seu amor verdadeiro também por aqui. Mas eu queria que você contasse pra gente que lugar é esse, que instituto é esse? Aqui é onde tem o amor verdadeiro de Deus. Aqui é onde a gente apresenta para as pessoas que não conhecem o amor verdadeiro de Deus. Aí a gente vai lá e apresenta o amor dele. O amor verdadeiro, o amor justo, o amor cuidadoso, o amor compreensivo, o amor respeitoso, o amor da justiça, né? Aí a gente vai lá e apresenta para aqueles que não conhecem, não sabem o verdadeiro amor. E vocês têm isso até como base, né? E eu fui acompanhando um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam aqui também, né? Com as mães. Que tipo de trabalho é esse? A gente traz um trabalho de missão, amor, fortalecimento e acolhimento às mães atípicas. Porque são mães que estão ali esquecidas, abandonadas, dentro de uma sociedade, né, que é egoísta, às vezes dentro de uma sociedade que ela critica, ela condena e aonde ela é abandonada pela sociedade, pelos familiares, até mesmo pelo esposo. Então, o projeto das Mães Atípicas é justamente um projeto onde a gente leva o amor, a missão, né, o acolhimento e o fortalecimento. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo aqui, somente o amor de Deus, para apresentar esse acolhimento, porque Deus nos acolhe todos os dias, então a gente, com o acolhimento de Deus, a gente repassa para aquelas de fato que estão precisando. No Brasil, são mais de 2.400.000 pessoas com transtorno do espectro autista. E na maioria das vezes, quem assume o papel de cuidar são as mães. 90% das pessoas que cuidam de pessoas com autismo são mulheres. Isso acaba impactando diretamente na vida financeira e também na vida profissional. Isso porque 30% dessas mães, elas deixam o trabalho para cuidar em tempo integral dos seus filhos. E aqui no Nordeste isso acaba sendo mais desafiador. O Maranhão ele acaba apresentando algumas limitações, tanto no diagnóstico como também no tratamento. E é em cidades como São Luís que essas mães acabam assumindo, por muitas vezes, sozinhas, toda a rotina de cuidado e também de tratamento. É uma sobrecarga que vai além do físico. Ela é emocional, social e invisível. E como que é receber essas mães aqui? Porque elas trazem e compartilham muitas das suas dificuldades, o que passa em casa. Cada um traz um pouquinho diferente, uma realidade diferente, né? Cada um. É gratificante, assim, a gente vê as condições de Deus, que Ele nos dá, né? Porque Deus me permitiu ter esse projeto, eu não tinha nenhuma experiência, eu não sabia nem para que banda eu ia. E aí, com o decorrer do tempo, eu entendi que aquelas mães elas precisavam de socorro, aonde a gente começou a fazer rodas de conversa e algumas diziam assim, eu estou a ponto de me suicidar. Eu não tenho mais
a quem socorrer. Então a gente ali, eu disse, meu Deus, nós somos um ponto importante. E esse lugar é real e fica em São Luís do Maranhão. O terreno é abraçado por árvores, deixando o clima muito mais agradável, mesmo em meio às altas temperaturas. E é aqui que essas mães se sentem em casa, protegidas e valorizadas. Olha, o Instituto entrou na minha vida no momento que realmente eu estava precisando mesmo, que eu não tinha o apoio da família, né? Então eu conheci a irmã Sheila e o Instituto Amor Verdadeiro. E de lá para cá vem nos acrescentando muitas coisas mesmo. Eu como mãe atípica, eu me sinto assim mais protegida, com apoio da irmã Sheila, do Instituto, né? Então é uma coisa assim que a gente fica assim, meu Deus, como que Deus trabalha tão bem na nossa vida. E tudo isso elas enfrentam. Às vezes pode até bater aquele desânimo, aquele medo, os questionamentos. Mas desistir? Não. Isso não é delas. Mesmo com esse tipo de história. Eu tenho um casal, né? O Alexandre e a Débora Vitória. Meu filho tem 14 anos e a minha filha tem 8, né? E é todo tempo, ela principalmente é bem elétrica, né? Então é assim, a gente tem que estar, é como aquela história, um olho no peixe é tudo gato, né? Então é bem dificultoso pelo fato de eu ainda não ter ainda o laudo dele, saber diretamente aonde eu corro, mas eles já fazem alguns tipos de terapia, né? Se a gente não tiver assim alguém para estar nos auxiliando, aumenta mais a tensão, né? Porque a gente vai para a fila de espera, aí chora ali porque não consegue logo, aí volta novamente, aí às vezes já está tudo cheio, então é aquela luta constante, né? Não só minha, como todas as mães atípicas que passam pelo mesmo transtorno, né? E quando a gente consegue é uma vitória. E por que mães atípicas? Porque elas são mães de... Como que surgiu essa sua visão, esse seu cuidado para com elas? A partir do momento que eu vi muitas mães de autista, como na igreja, lá na igreja tinha 2 mães, a gente via lá, e eu ia em alguns outros lugares e via muito elas falando que não tinha um acolhimento, não tinha ninguém que ouvisse elas, que de fato olhasse por elas e que de fato desse importância e que elas estavam ali só, né? Então eu disse assim, poxa, no meu bairro eu acredito que tem mães atípicas que estão nesse mesmo pensamento, que acham que ninguém se importa com ela, que ninguém não está nem aí para a dor dela, ninguém não está nem aí se ela tem almoço, se ela tem janta, se ninguém está nem aí se o filho dela fez terapia, ninguém está nem aí se o filho dela está sendo acompanhado, né? Então eu fui lá sem saber o que era ser uma mãe atípica, e aí eu fui no YouTube, procurei e descobri que são mães de crianças autistas, de síndrome de Down, crianças de mãe cadeirante, de qualquer síndrome. Aí elas são chamadas de mãe atípica. Então eu procurei saber dentro da minha comunidade, né? Fiz uma ação aqui e aí apareceu mais de 40 mães. Mais de 40 mães numa rodada que a gente fez. E aí uma roda de conversa, a gente ouviu cada situação. Eu digo, meu Deus. E de lá para cá nós já estamos praticamente com 2 anos e meio com essas mesmas mães. E só um amor verdadeiro para buscar mudar essa realidade. E cada encontro é assim, repleto dessas mães que buscam apoio uma das outras, compartilhando suas preocupações, lutas, dificuldades. Acontece um desabafo, mas sempre uma mensagem espiritual também se faz presente. Como eu também sou mãe atípica, a gente entende um pouco da realidade. Quando nossos filhos entram em crise, quando nós estamos passando pelos desafios, nós somos fracas. E aí é que nós nos tornamos fortes, porque nós sentimos a total dependência de Deus e isso nos restaura, nos torna fortes. Então é importante trazer meditações, reconhecimento de que Deus é a nossa força. Eu sempre digo para elas, aqui é o cantinho de vocês, é o cantinho, não se preocupem, tragam suas crianças, fiquem à vontade, deixem eles ficarem à vontade, eles correr.
às vezes algumas ficam tão preocupadas, ei, despreocupa aí, nós estamos em ambiente seguro, ninguém vai criticar. Aqui ninguém vai dizer para o seu filho que ele é doido. Ei, menino, para de fazer isso. Ei, não grita. Ei. Aqui ele é livre, porque o amor de Deus está aqui, acolhendo ele. Deixa ele brincar. Sempre traga uma roupinha. Deixa ele se enrolar na terra. Vamos conversar, vamos dar gaitada. E aí eu começo a brincar. Aí eu começo a dar, sabe? E aí eu começo a falar coisas legais. Aí elas dão gaitada. Eu vou falando, chamando a atenção. E aí eu vou falando de amor. E aí elas vão passando a hora. E aí trago a rede para as máquinas, vamos relaxar. Um lugar diferente em que o verdadeiro amor não é apenas demonstrado ou sentido. Ele passa a ter um endereço. E o acesso é livre para todas que buscam não serem esquecidas, mas sim valorizadas e apoiadas. E de fato é uma missão e que vem sendo tão bem executada que em cada gesto de carinho, preocupação e muito amor se percebe que tudo aqui é de verdade. Mas a Sheila também teve um olhar para como seria quando essas mães voltassem para suas casas, em que o apoio nem sempre mora ali. E a Sheila é muito disso, é a mãezona que ela puxa a orelha, dá conselho, conversa, abraça, deixa cada um muito à vontade por aqui, em casa de fato. E eu queria perguntar um pouquinho para você, porque eu conversei com algumas dessas mães e elas também contaram um pouquinho sobre agora esse lado empreendedor, porque quando elas se viam nisso, vocês deixavam alguma coisa, o trabalho não podia fazer mais para poder dar atenção para o filho, se via um pouco mais dentro de casa, deixando alguma coisa de lado, mas o lado empreendedor acabou sendo aflorado por um incentivo do Instituto. Como que isso funciona? Bom, o nosso intuito é que todas as mães que estão conosco, futuramente elas se tornam mães atípicas e empreendedoras. E a gente disse, vamos dar condições para essas mulheres, essas mães. Vamos trazer um curso de capacitação e nesse curso de capacitação, quando a gente fizer esses cursos, a gente vai lá ver quem são as mães que empreendem, porque empreender não é todo mundo, né? Mas as que empreendem, as que fazem alguma coisa, a gente vai lá e dá a oportunidade do projeto Empreendimento Solidário no valor de R$300. E ali a gente ajuda aquela mãe, né? A gente não dá o dinheiro, dá o produto. E aí a gente fica avaliando, fica fazendo curso. E aí hoje nós temos mais de 10 mães atípicas empreendedoras. Tem a que faz o pão, tem a que faz o bolo, tem a que trabalha com cosmético, tem a mãe que trabalha com crochê. Então, assim, hoje, o nosso maior objetivo agora, o nosso novo objetivo mais, é ajudar essas mães a aprender a empreender. E hoje essas mães atípicas empreendedoras que receberam o incentivo do Instituto ensinam as novas mães a também a empreender. Os cursos são feitos ali mesmo e elas ficam atentas, anotam, gravam se for preciso, para que isso seja o primeiro passo de uma nova mãe atípica empreendedora. Conta pra gente como é que foi um pouquinho do que você pôde oferecer e mostrar para cada uma das mães aqui. Então, o que eu mostrei aqui para elas é que assim como eu consegui sair do zero, né? Porque eu digo que eu não tive um instrutor. Meu único instrutor é o Espírito Santo. Porque eu comecei com ideias próprias, né? Hoje a gente já tem um cardápio, mas começou só com o único pão, o tradicional. E hoje a gente já tem um cardápio mais elaborado. Então, assim, o que eu mostrei para elas é que a gente, mesmo começando pequeno, que eu ainda estou muito pequenininha, dando os primeiros passos, mas se a gente coloca Deus à frente, com dedicação, com carinho, Deus faz crescer, né? Foi uma sementinha que agora eu já colho frutos que ajuda na renda sem precisar abrir mão dos cuidados com minha família. E por aqui o cardápio de cursos foi completo. Saímos do pão e fomos pro bolo. Hoje eu tive o privilégio de fazer uma pequena demonstração para as mães atípicas de como cobrir um bolo, né? Então é algo que a gente está sempre fazendo em festa de aniversário, em casa, para família, para amigos. Então hoje eu trouxe aqui para elas, né, algumas dicas de como cobrir um bolo com chantilly. De que maneira este trabalho
pode de fato ajudar na realidade delas? Por ser um trabalho que a gente consegue estar administrando em casa, né? Então, para nós mães atípicas, né, que temos pouco tempo para estar saindo, a gente se divide em várias tarefas. Então, ser confeiteira em casa, né, é uma coisa muito boa, nos dá o prazer de cuidar da família e também de trabalhar em casa. Que é você vir para cá, ser voluntário e poder compartilhar aquilo que você já sabe fazer e fazer muito bem. Nossa, para mim é um prazer, né? É um privilégio contribuir um pouquinho com o que eu já conheço, né? Ali demonstrando para as mães, ensinando, para mim é o maior prazer saber que através do meu trabalho eu possa estar ali apresentando e elas aprendendo e estar colocando isso nas vidas práticas dela todos os dias. É excepcional. E excepcional mesmo estava o sabor. Achou mesmo que eu ia deixar de experimentar? E fiz isso enquanto já conversava com uma outra empreendedora que nasceu daqui e me contou o gosto que é poder ter alguém que se importe com cada uma delas. Se fosse um instituto, como você acha que estaria por agora sem o empreender? Olha, eu acho que muitas já tinham desistido, porque a gente começa, não tem um incentivo, não tem um apoio, então muitas já teriam desistido. Às vezes ela traz os cursos até a gente. Ela traz o curso até a gente, porque ela, olha, vai ter curso. Aí, como a gente mora num bairro distante, aí a gente fica, mas eu não posso ir porque eu tenho que pegar o ônibus, não, porque eu não tenho com quem deixar meu filho. E ela traz os cursos até a gente, ela corre, ela grita, ela briga, eu quero que o curso venha pra cá, pro instituto. E aí eles organizam, a gente falta sala, a gente falta uma estrutura, mas assim mesmo ela traz pra cá. Eu vou trazer pra cá, e se eu trouxer pra cá vocês vão fazer. Aí, como a gente mora mais próximo dela, a gente vem. Aí a gente faz o curso, aí quando tem as reuniões, a gente bota em prática o que a gente aprendeu. Aí uma já vende pra outra. E como é saber que esse amor verdadeiro vem de fato dando resultado na casa dessas mães, na vida dessas mães? É um sonho realizado. É um sonho realizado. A gente não ter as condições necessárias, porque muita gente pensa que para fazer alguma coisa precisa ter condições financeiras, né? É preciso. Mas a maior condições que a gente precisa ter é a força do Senhor. É a sabedoria, o discernimento, é ter Deus, o Espírito Santo dentro de nós, é entender a nossa missão de levar o amor dele a quem de fato precisa. Então, ver esse trabalho sendo realizado pela força do poder de Deus é excepcional e extraordinário. Uma mulher simples, que não é empregada, não tem carteira assinada, não tem uma faculdade, tem um segundo grau que ainda não está completo, e ver a grandiosidade de Deus através de uma pessoa que nem tem um estudo dentro da área do autismo, nessa área neurodivergentes, né? E poder fazer, ver, né? E saber que o que a gente está fazendo é com as condições dos filhos de Deus. A fé São Luís, a fé nacional, tem contribuído muito para que esse trabalho ele venha crescendo, esse trabalho que está crescendo e desenvolvendo. Porque com as ofertas que todo mês cai, é que a gente consegue ajudar as mulheres empreendedoras. A gente consegue ajudar essas mães atípicas. E é uma mulher de muitos sonhos e que um deles é para que essas mães não deixem de sonhar. E nesse lugar que estamos, será a sua futura casa com muito mais estrutura que a sua atual. Mas ela não pensou duas vezes em já fazer uma inauguração do jeito que está, para que o projeto aconteça ali. E hoje eu sou muito grato porque, assim mesmo minha família não querendo, hoje eu sei que eu tenho uma família, que é a minha mãe, que é a Sheila de coração, que isso daí nunca não vou me esquecer, que é o seu Wilson, é a neta dela que chegou agora, que está com 3 anos, e eu estou 5 anos morando com ela. Porque ela é uma mulher de atitude, né? Uma mulher de atitude, não espera acontecer, sempre direcionada por Deus, ela busca realmente as coisas para acontecer, não ficar só sonhando acordada. Tem dias que a gente sai de casa assim, destruída.
às vezes com os problemas, com o marido, com casa, financeiro. Aí às vezes a gente chega aqui, ela vai e conversa com a gente, ela faz uma oração com a gente, fala uma palavra de apoio. Ela já sabe quando alguém está tristinho, está murchinho, e ela vem ali, encoraja, vem com uma garra e conversa e levanta. A gente sai daqui de alma renovada. Ela chega, ela abraça a gente com todo amor e carinho. Quando a gente está querendo desmoronar, ela chega, ela abraça, ela pergunta como é que a gente está. Então, o Instituto, para mim, me trouxe mesmo aquilo que minha família não me deu, que foi apoio, que foi carinho. É uma porta de acolhimento para nós, né? É aqui onde você percebeu que a gente pode desabafar, a gente pode conversar, a gente pode conhecer outras histórias e pode nos fortalecer, né? Que aqui é uma mãe ajudando outra, né? Experiências da vida, experiências no cotidiano, experiências físicas, emocionais e principalmente a parte espiritual. E deixa eu te perguntar, eu perguntei para as mulheres, as mães que são empreendedoras, mães atípicas, voluntárias, o que significa o amor verdadeiro para ela. Mas o que significa o Instituto Amor Verdadeiro para você? Ah, minha segunda pele. O Instituto, o que ele significa para mim, meu tudo. Sabe? Ele significa Deus. Ele é o amor de Deus vivo representado em mim. O Instituto Amor Verdadeiro, ele não é um trabalho para mim. Ele é uma gratidão do Senhor em minha vida. É olhar para cá, para cada árvore, olhar para cada canto desse lugar e dizer muito obrigada por essa missão, né? Então, o Instituto Amor Verdadeiro para mim é tudo. Primeiro Deus. Isso aqui é Deus puro, é a manifestação do amor de Deus puro em cada localzinho aqui. Por quê? Porque aqui a gente recebe pessoas doentes, pessoas que estão precisando de fato do cuidado de Deus. E a minha casa ela está aberta para essas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. E passando o dia por aqui eu percebi que existe luta, muita luta, mas que também tem a vontade de vencer as batalhas. E isso é bem difícil de descrever. É tipo tentar explicar o que é uma mãe, mas no lugar onde faltam palavras, transborda o amor. Tipo o que eu vi por aqui, que é algo bem verdadeiro. Que trabalho bonito! O Instituto Amor Verdadeiro nos mostra que uma vida pode ser um instrumento de transformação. O que move tudo isso é um propósito claro: levar o amor de Deus de forma prática. Parabéns a Sheila e a todos que fazem parte deste trabalho tão necessário. O Fé em Ação fica por aqui, mas na próxima semana temos mais histórias que nos lembram que o amor verdadeiro transforma. Eu espero por você. Até lá!